Olá, você está bem? Eu estou bem, graças a Deus. Você acha que Deus veio para nos condenar? Ele nos condena, Jesus nos condena pelas coisas erradas que já fizemos, que fazemos no presente ou que ainda iremos fazer? É isso que eu quero refletir um pouquinho com você sobre. E para isso eu quero ler do Evangelho de João uma história dos versos do capítulo 8, dos versos 3 a 11, que diz assim: Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele Jesus, uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peque mais. A gente vê aqui Jesus sendo colocado numa situação para que ele responda de acordo com a lei de Moisés. Mas a resposta de Jesus é surpreendente, vai além da lei, vai além da religiosidade. E Jesus, essa mulher pela lei teria que ser apedrejada, segundo a lei da época, mas Jesus dá uma resposta surpreendente àqueles homens importantes, religiosos da época, dizendo a eles: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra nela. E é interessante que eles vão saindo de fininho um por um, porque eles sabiam que eles não estavam sem pecado. Quem de nós nunca pecou? Quem de nós nunca errou? Não se arrependeu de ter feito alguma coisa? Ou às vezes fez alguma coisa errada e não se arrependeu, mas há coisas que nós fizemos e que nos arrependemos e pensamos: se eu pudesse voltar e fazer tudo diferente. Não existe nenhuma pessoa na face da terra que nunca pecou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Jesus, depois daqueles homens terem saído de fininho, porque sabiam muito bem o que faziam, como eram, ele se dirige à mulher e pergunta a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Jesus não condenou a mulher nessa situação. Era uma situação que ele poderia, sim, a lei está escrito, cumpra uma lei, é assim que deve fazer. Não, Jesus veio para nos salvar. Ele não nos condena, assim como ele não nos condenou essa mulher, ele não nos condena. A palavra de Deus está cheia de histórias nos evangelhos, de quando Jesus viveu aqui nessa terra, como ele se portava, cheio de amor, compaixão, misericórdia, sendo Filho de Deus. Jesus veio para nos salvar, ele não veio para nos condenar. E essa história exemplifica muito bem isso.
Contudo, ele não diz para a mulher, olha, você está absolvida, vá. Olha, você estava para ser apedrejada, quase morta, e está livre, vá. Continue a sua vida, eu não te condeno, ninguém te condenou, porque todos pecaram. Não, Jesus de fato não a condenou. Jesus a perdoou, como Ele perdoou cada um de nós. Mas Jesus a convida para uma novidade de vida, como Ele convida a mim e a você. Ele diz, vá, você não está condenado, você foi perdoado, você foi salvo por mim na cruz do Calvário. Mas Ele diz, vá e não peque mais. Ele nos chama para uma nova vida. Ele nos chama para trilhar uma direção diferente da que até então nós estávamos vivendo. Então, aquilo que a gente sabe que é pecado, que desagrada a Deus, que ofende o próximo, que ofende a Deus, que nos destrói. Jesus nos convida a mudar de direção. Nós somos salvos, nós somos libertos. Isso tem que encher o nosso coração de gratidão e nos fazer viver de uma maneira que agrada a Deus. Ah, mas eu não tenho condições de não pecar. De fato, nós somos pecadores, essa carne é pecaminosa. O nosso coração tem uma natureza pecaminosa. Mas se nós somos salvos por Deus, se nós cremos que Jesus é Deus, é o Senhor, confessamos com a nossa boca que Ele é o Senhor e recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós nascemos de novo. Deus nos deu o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos capacita a viver de uma forma diferente. Nos capacita a viver para o que Deus nos chama a viver, para que Jesus nos chamou. Ele não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. Essa é a boa notícia. E Ele nos chama para uma vida diferente, totalmente contra a maré, diferente do que esse mundo fala. Mas Ele não nos deixa sozinhos, Ele nos deixou o Espírito Santo, que nos capacita a viver essa vida que Ele diz, que é imperativo. Ele diz, olha, se você quiser, não peca mais não, não é bom. Não, Ele disse, vá, você está livre, você está perdoada, você está salva. Mas não peque mais, ou seja, mude de direção. E quando a gente tem o nosso coração cheio de gratidão a Deus por tão grande salvação, Ele nos libertou da condenação eterna, Ele não nos condenou, pelo contrário, Ele nos absolveu e nos salvou, o nosso coração enche de alegria e a gente quer viver para esse Deus, quer viver para Ele de uma maneira que o agrade de dentro para fora. Fale com Deus, ore, fale com Deus. Pecamos, vamos pecar de novo, infelizmente, quando estivermos nesse corpo, nessa carne mortal, mas a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Nós podemos falar com Deus sobre os nossos pecados, os que nós fizemos ontem, hoje, confessar diante dele, pedir perdão, agradecer pelo perdão que já temos na cruz de Jesus e pedir a Ele para nos capacitar a agradá-lo. E Ele faz. Fale com Deus, ore. Fale com Ele, porque o caminho está aberto através de Jesus. Essa é a boa notícia. Jesus não veio para nos condenar. Deus não veio para nos condenar na pessoa de Jesus. Ele veio para nos salvar. Que Deus nos abençoe. Ótima semana.